Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e atenção, a informação é importante. O Grêmio abriu negociação para contratar Keylor Navas. O goleiro ex-Real Madrid, PSG, pode ser reforço do Grêmio nos próximos dias. O que começou com apenas um oferecimento por parte dos empresários, uma análise por parte do Grêmio, agora é uma negociação que está acontecendo entre as partes. E eu vou te contar aqui nesse vídeo detalhes disso, os valores de salário, de luvas e até mesmo o tempo de contrato. E vamos falar também sobre uma joia da base do Grêmio que acabou encantando o técnico Renato Portaluppi. Eu vou te contar o motivo. É tudo isso em nome de KTO.com, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, like no vídeo. Já na arrancada, like no vídeo para o conteúdo ser disparado a mais gremistas aqui no YouTube. Também te inscreve no canal, estamos próximos aí dos 30 mil inscritos. Ativa as notificações para tu sempre receber o alerta de novos conteúdos e deixa a tua opinião aqui nos comentários. Vamos lá, um garoto da base do Grêmio conseguiu algo que não é tão fácil assim. A gente sabe que o Renato já lançou vários jovens, já oportunizou, já lapidou, ajudou o Grêmio a vender, mas ele às vezes demora demais, né? O Renato tem essa característica de preferir o cascudo. Vamos lá, um exemplo desse ano, poderia citar vários. Mas o Gustavo Nunes foi oportunizado pelo Renato, ninguém pode dizer o contrário. Mas talvez pudesse ter sido mais oportunizado, né? Não era melhor do que o Pavon, daqui a pouco se fosse titular no lugar do Pavon, o Grêmio teria vendido por mais e daqui a pouco até para um clube maior. Mas tudo bem, aí tá no ponto da opinião, né? Daqui a pouco você não concorda, também deixa a tua opinião sobre isso que não tem problema nenhum. O fato é que o Renato se encantou por um guri e isso dificilmente acontece, até porque é bem jovem, embora mostre muita maturidade dentro de campo. Tô falando de um jogador de 16 anos e eu não tô falando do Gabriel Meck, né? Que é a grande estrela da base. Eu tô falando do Thiaguinho. Já ouviu falar do Thiaguinho? Thiaguinho. Ele encantou o Renato nos treinamentos e também em alguns jogos que o Renato viu, né? Mas ele, pelo que me passaram, o pessoal da base tem regularidade, vai muito bem. Por que o Thiaguinho encantou o Renato? Pela sua qualidade? Sim, mas principalmente pela sua característica. E é curioso que falamos aqui há alguns dias, trouxemos em primeira mão aqui no canal, a informação de que o Renato começou a conversar com a direção sobre algumas possibilidades para o ano que vem, e uma das peças que ele pediu foi um segundo volante com características do Maicon, do Arthur, do Matheus Henrique. Característica essa que Thiaguinho tem. E esse é o motivo que fez Renato se encantar pelo jogador. Eu conversei com uma pessoa da base do Grêmio que me disse o seguinte: ele tem 16 anos, mas ele está pronto para o profissional. Tamanha maturidade. Jogador inteligente, joga de cabeça erguida, é um segundo volante que gosta de jogar de frente para o campo, que organiza o time. Isso é peça rara no mercado, né? Até entre os experientes. Imagina ter na base essa peça que o Grêmio conseguiu, né? Com o Arthur e com o Matheus Henrique. Então, Thiaguinho, ele encantou o Renato e deve começar a ganhar mais espaço no profissional do Grêmio. É aquele jogador que aciona os pontas, que acha o meia bem colocado, chega perto da área, encontra o centroavante numa pifada e até mesmo bate de fora da área. Esse é o Thiaguinho. Muito bom jogador, muito elogiado dentro do Grêmio e que encantou o técnico gremista. Bom, vamos falar sobre Keylor Navas e a negociação que está aberta para contratar esse jogador que pode nos próximos dias se tornar reforço do Grêmio. Mas antes, KTO.com, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. KTO.com, 20% de free bet no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares para maiores de 18 anos. Brinque com responsabilidade, KTO.com. Vamos lá, o Keylor Navas nos últimos dias foi oferecido ao Grêmio. Através de intermediários, chegaram no Tricolor e disseram: ó, Keylor Navas está livre no mercado, está olhando algumas situações, desperta o interesse do futebol árabe, que tem muito dinheiro, tem proposta também do Levante da Espanha, mas ele está disposto também a ouvir o que vem do futebol brasileiro. Num primeiro momento, a resposta do Grêmio para os representantes do jogador foi a seguinte: legal, a gente vai analisar ele, mas já te adianto que a gente não está interessado em contratar goleiro. Então meio que não descartou por completo, mas não se interessou muito. Só que essa análise foi feita e chamou a atenção o nível que o Keylor Navas ainda joga. E aí o Grêmio se interessou. Teve um segundo contato e o Grêmio disse:
ok, vamos negociar. Quanto vocês querem efetivamente pelo Keylor Navas? E aí o que o Grêmio ouviu foi o seguinte: 200 mil dólares de salário. 200 mil dólares de salário. O dólar tá 5,56, tá? Salário alto. E ainda luvas de 200 mil dólares, que poderiam ser diluídas ao longo do contrato. A resposta do Grêmio foi a seguinte: não, por esse valor a gente não vai negociar, muito caro, não tem bala para investir, muito obrigado, a gente gostou muito do jogador, a gente se interessou, viu que ele seria útil, seria importante, mas nesse valor não dá para trabalhar. Aí veio a resposta dos representantes do Keylor Navas e disseram: tá, vamos achar um denominador comum. E aí eles disseram o seguinte para o Grêmio: ó, 145 mil dólares. Esse o salário e esse o valor das luvas, mais uma vez, podendo ser diluídas ao longo do período do contrato, que aliás, 2 anos é o que o Keylor Navas quer. O Grêmio achou 2 anos ok, mas ficou de pensar em relação a esse valor de salário e de luvas, os 145 mil dólares. Lembrando, o dólar está 5,56 hoje, né? A cotação vai mudando. Mas sempre nesse padrão, né? Importante dizer. Aí acontece o seguinte: o Grêmio está pensando, daqui a pouco pode fazer uma contraproposta, é o que os representantes do Keylor Navas estão esperando, que o Grêmio de repente faça uma contraproposta. Até agora não fez, mas é uma negociação que está em curso. O Grêmio não fez uma proposta oficial, mas o Grêmio ouviu um primeiro valor, disse que não trabalharia nesse valor, ouviu um segundo, se agradou bem mais, já viu que aí sim dá para trabalhar, e é dentro disso que a conversa está acontecendo. É possível que os representantes tenham que baixar ainda mais para que o negócio venha a acontecer. Mas hoje existe uma negociação e uma chance real do Grêmio contratar o Keylor Navas. E um detalhe bem importante que eu não posso deixar de falar: dia 22 deste mês, 22 de setembro, encerra o prazo de inscrições para o Campeonato Brasileiro. Como o jogador está livre no mercado, não tem uma data para contratar. Pode contratar em outubro, novembro, o Grêmio não vai ter competição para jogar. O Grêmio não está mais na Libertadores, não está mais na Copa do Brasil, só tem o Brasileirão, que, repito, só dá para inscrever até dia 22 de setembro. Então esse negócio precisa ser fechado até alguns poucos dias antes desta data para que ele seja inscrito no Brasileirão. É isso, gente. Todos os detalhes, os valores da possibilidade do Grêmio contratar Keylor Navas, porque agora há uma negociação para isso. Tu gostaria do goleiro no Grêmio? Acha que os valores são demasiados ou estão dentro de um padrão que o Grêmio poderia pagar por um goleiro desse tamanho e com a história que tem? Deixa a tua opinião aqui, like no vídeo é muito importante, te inscreve no canal, ativa as notificações, kto.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.